falo que tem alguns pontos que para mim são vitais e eu peço muita atenção nessa questão, gente, dos detalhes. Eu acho que os detalhes vão falando muita coisa da vida das pessoas, né? Tudo bem que durante a intervenção em crise, nessas sessões iniciais, a gente presta atenção nas associações livres que o paciente faz, né, que é a técnica da psicanálise, parte dos processos de associação, seja associação livre, seja associação de palavras, mas o nosso foco não é interpretativo como na consulta convencional. Tá? A gente não vai estar trabalhando nesse momento de intervenção em crise com grandes devolutivas, né? A gente vai estar muito mais focado num processo. Quando eu estou ouvindo uma pessoa numa situação de crise, gente, eu faço questão que a pessoa perceba que eu estou ali. Galera, eu nesses anos todos que eu tenho como profissional de saúde, nessa área de saúde mental, da psicologia clínica, eu falo que eu tenho uma percepção de vida, né, uma bagagem clínica diária, né, fazendo aí uma faixa de 55 atendimentos por semana, fora os 280 que a gente dá supervisão, essa coisa toda de ser professor também, os grupos de apoio. É tão interessante que eu falo que eu tenho pacientes, isso é natural da vida do ser humano. Eu tive uma paciente outro dia que exemplificou bem isso. Ela entrou no meu consultório, no canto, por exemplo, aqui eu estou no meu consultório. No outro canto aqui, à minha direita, né, tem uma técnica que a gente utiliza chamada caixa de areia. Então tem algumas miniaturas, tem a caixa de areia, e é uma técnica expressiva que eu utilizo com alguns pacientes. Nem sempre. Foi interessante que eu tinha uma paciente que estava 2 anos em terapia. 2 anos em terapia. Depois de 2 anos foi que ela foi perceber que no meu consultório tinha essa caixa de areia. O que isso quer dizer, gente? Às vezes as pessoas estão tão focadas no mundo delas, ela está tão egoísta com ela mesma, tão machucada com ela mesma, que ela não vê o outro, ela não percebe o outro. Aliás, isso é a base das confusões afetivas que a gente vive hoje na pós-modernidade. Por isso que tem tanto divórcio, tem tanta separação, tem tanta gente que ela está tão preocupada só com ela, tá lá com o marido do lado, ela fica no computador a noite toda, sabe? Não olha o outro, não vê o outro, não percebe o outro. Nós temos essa falha de percepção que você, como terapeuta, tem obrigação de se trabalhar com relação a isso. Vai estudar poesia, vai viver poesia, né? As artes ajudam muito. Acho que todo terapeuta bom, ele tem que ter um envolvimento com a arte, tá? De desenvolver a sensibilidade. Acho que é para isso que funciona a arte. Né? Não é simplesmente para ter uma estética de você fazer um requebrado bonito, mas de gerar uma sensibilidade de percepção. Né? Então, e eu falo muito isso, né? Porque essa percepção desdobrada vai ser a base do fenômeno da escuta. Tá? E isso vai fazer total diferença para poder entender e compreender quem que é esse outro. Carl Gustav Jung, psiquiatra suíço, ele gastou, eu acho que a obra notável dele, para mim, um dos livros das obras completas de Carl Gustav Jung que eu mais gosto, Tipos Psicológicos, que é o volume 6 das obras completas, né? É um trabalho tão fenomenal que eu acho que toda a história da psicanálise tem que agradecer a Jung, que praticamente virou inclusive uma teoria à parte, né? Quase que com vida própria, né? Dentro, né, do saber da psicologia. Né? Até que é uma teoria que ela é utilizada, né, hoje por coach, hoje por, sabe, pessoal comportamental, todo mundo vai falar de tipos psicológicos porque é uma psicologia focada no desenvolvimento da consciência, do ego, das percepções. Tá? Então nós temos um eixo de percepção que vai nutrir a nossa consciência, o nosso ego. Tá? E é uma obra até... O Jung tinha rompido com Freud, eu falo que... Sabe aquele cara que de repente está meio... com muita coisa dentro dele, que ele precisa mostrar para o mundo por que ele veio? Sabe? Aquela coisa, agora eu vou mostrar quem que eu sou. O cara botou toda a erudição dele nessa obra. Então chega a ser dá até vertigem, né? Tão profundo que é o trabalho, né? Que é todo o desdobramento da consciência humana através do eixo perceptivo. Densa, profunda, super erudita, né? E que tem um macete, né? Eu escutei a doutora Anísio da Silveira falando isso pra gente, né? Começa a ler pelo capítulo 9, depois você volta pro primeiro e vai embora, né? Um macetezinho para quem vai estudar depois a obra ficar um pouquinho mais fácil, né? E eu bato muito na tecla, porque você discute a percepção do ser humano
Essa é uma realidade que a vida ela é tão embolada, ela é tão cheia de coisa que você não para prestar atenção na sua percepção. E é essa ferramenta terapêutica que vai fazer total diferença na tua formação para você virar um excelente profissional ou um lixo como ser humano. Se você não tem capacidade de sentir o outro, de ver o outro, de compreender esse outro, você vai ter muita dificuldade, porque não vai ser a técnica, não vai ser a teoria que vai fazer o processo terapêutico acontecer. E na era de intervenção em crise, isso é mais complicado ainda. Por isso que foi legal o que Jung propôs para o Freud, e esse é um consenso no movimento psicanalítico, inclusive todas as abordagens sérias fazem isso, à exceção da comportamental e outras coisas que eu não chamo nem de abordagem, né, que não trabalha, né, a pessoa para ela ser terapeuta. Né? Acho que uma abordagem séria exige que a pessoa faça supervisão e faça terapia. Aí a gente pode começar a discutir as coisas enquanto abordagens ou não abordagens. Né? Mas eu quero pegar e focar muito nisso, gente, nos detalhes. Tá? Eu gosto muito dos detalhes. Eu acho que o detalhe vai fazer a terapia acontecer, inclusive no eixo produtivo. E o detalhe pode vir por um sonho, o detalhe pode vir por uma tosse, o detalhe pode vir, né, por uma situação inusitada, um atraso. Tá? Os detalhes falam quem nós somos, né? E como a gente lida, inclusive, com as coisas que fogem do nosso controle. Instituto Olhos da Alma Sã, Goiânia, Goiás. A questão que eu falo que também é muito importante, além dessa percepção desdobrada que a gente tem sobre o outro, de se permitir ser embrenhado desse outro, que é o que eu falo até que eu chamo até de ambiência terapêutica, né? que é dentro desse vaso alquímico, dentro desse espaço terapêutico, essa vivência, né? de você se permitir sentir o outro. Né? E quando eu falo sentir, não é só com a cabeça, não. É com a cabeça, é com o coração, é com o joelho, é com o pé. Né? A gente tem que entrar na energia do outro, vamos falar assim, nessa questão até um pouco mais sutil. Além disso, gente, as pessoas chegam normalmente nessa situação muito machucadas, né? Ninguém está afim de se matar, ninguém está em desespero que a vida está tranquila. E, invariavelmente, essa queixa que eu falo do problema de percepção é a cena comum das pessoas. Os amigos não têm tempo de te escutar, tua família não está nem aí para você. A vida é assim, tá todo mundo aqui tentando sobreviver. Não é que as pessoas são más, né? Todo mundo tá aí arrebentado, querendo sobreviver, sair. Só que a gente está falando de uma técnica profissional, a gente está falando de um trabalho vital para a sociedade hoje em dia. Tá? E que você tem que fazer isso. E a pessoa precisa perceber que ela está sendo escutada, ela está sendo ouvida. Aí as pessoas fazem até filosoficamente a diferenciação entre entre escutar e ouvir. Né? E como é que a gente frisa isso para o paciente? Né? Eu repito muitas coisas que o paciente está falando. É literalmente isso, você repete. A pessoa está reclamando da mãe, reclamando da mãe, reclamando da mãe, reclamando da mãe, ou falando mal do marido. E aí durante a técnica você sente que em alguns momentos, porque a tendência das pessoas é começar a falar e não parar mais. Falar, querer colocar para fora. Só que nisso ela cai no movimento da automação psíquica. E muitas coisas que ela precisa... Quando eu percebo que a gente está chegando em algum ponto que é mais importante, que ali pode ter uma chave até para a pessoa ter consciência do problema dela, nessas horas eu repito. Tá? É como se eu pegasse num texto, um marca-texto, e desse um grifo numa determinada frase. E tem hora que eu até falo para o paciente, você está prestando atenção no que você está me falando? E aí vou lá e dou uma grifada naquilo, né? Vamos falar assim, nesse sentido metafórico. Isso faz muitas vezes com que o paciente preste atenção nele. Nós temos esse problema que vem, Perjane foi um excelente psicólogo, que foi o orientador de Jung, o grande orientador de Jung, ele fala muito da automação psíquica, né? E a gente cai muito fácil nessa coisa do automático, né? Tem a ver com os nossos complexos, né? Então você sai falando coisas, às vezes você está descarregando, funciona, que é uma beleza, mas muitas vezes é mais para aliviar do que para tomar consciência. E quando você faz esse processo, tá? De dar essas pequenas devolutivas para a pessoa,
Isso ganha um novo cenário, que é como se você pegasse, para quem não quer enxergar, colocasse um espelho para a pessoa se ver. Tá? E isso é muito importante. Então as devolutivas, principalmente nesse primeiro momento, são de suma importância. E outras questões, né? No caso de intervenção em crise, também é muito importante você questionar se a pessoa está tendo ideação suicida, se ela pensa em morte ou não, tá? Se ela está querendo morrer ou não. Tá? Entrar a fundo nesses conteúdos, inclusive, sem medo de ser claro, objetivo com isso. Tá? Por que você está querendo morrer? O que está acontecendo? Desde quando isso está acontecendo? E aí a gente entra num outro contexto, que aí já passa para o contexto também de anamnese clínica que a gente faz dentro da clínica da neurose, tá? Dentro também do contexto das sessões iniciais que a gente, né, nos cursos que a gente desenvolve, tanto de saúde mental quanto curso de formação em psicologia clínica, a gente treina, né, os nossos estagiários, os nossos alunos e colegas nessa prática, inclusive. Né? Por isso que eu falo que as sessões iniciais de um processo terapêutico, elas são a chave para o desenvolvimento de um bom prognóstico. Né? Para que depois você possa trabalhar, para além da clínica da neurose, uma clínica do simbólico. Né? Que a metodologia da psicologia analítica, ela associa as duas coisas. Né? Você trabalha a clínica da neurose, né? Que é esse contexto todo, que é o arroz e feijão da prática da psicoterapia, para depois poder estar inserindo no mesmo contexto uma profundidade que é a clínica do simbólico. Que aí entra o trabalho de análise de sonhos, trabalho mais profundo, né? Que vai para além do trabalho com os traumas, do trabalho, né? Que é essa coisa mais rasa das vivências do ser humano. Tá? Então, eu bato muito na tecla que é muita calma nessa hora quando você for das devolutivas, para que essas devolutivas possam entrar no sentido de acolhimento. A gente pode e deve trabalhar temas sérios, inclusive a questão do suicídio, desde quando você está querendo morrer, né? Por que você está com esse desespero todo, o que está acontecendo, tá? E trabalhar num sentido investigativo, curioso, mas sem perder o carinho, o cuidado, o zelo. Tá? Que é onde eu falo que o trabalho inicial ele vai calçar o processo terapêutico para que ele possa ter continuidade. É muito interessante a gente ter dentro de nós, terapeutas, o espírito da curiosidade. Lembra da corujinha, que é o símbolo que a gente adotou. Eu sempre faço para mim essa pergunta quando eu vou receber um paciente novo, ou alguém antigo que já foi meu paciente está retomando terapia, seja para atendimento presencial ou atendimento à distância. Quem que é essa pessoa, né? Por que essa pessoa está me procurando? O que aconteceu com a vida dela? Né? Foi um trauma, foi um advento catastrófico, às vezes é só curiosidade com alguma coisa que ela está querendo se trabalhar, é um sonho que está incomodando ela. Né? O que? Né? O que está por trás disso? Né? Quem que é essa pessoa? A gente sabe tão pouco da gente mesmo, né? A gente sabe tão pouco das pessoas, a gente é tão orgulhoso de não querer saber, né? É problema dele, você que se vire, né? Essa coisa desse egoísmo pós-moderno que toma conta da sociedade, que está aí, não é à toa que a gente tem 350 milhões de pessoas, né, com depressão, mas tem muito a ver, é efeito colateral desse egoísmo, né? Não dá para viver assim, gente. Não dá pra gente ser pequeno demais, para ser tão focado que me basto sozinho, né? Aliás, todo mundo que eu vejo que entrou nisso aí, nessa coisa de empoderamento, se arrebentou. Muito bonitinho você nas redes sociais falar que é empoderado e depois, né, você botar a corda no pescoço e querer se matar, né? Que não dá, gente. Nós somos seres sociais, nós somos seres de carência, nós somos seres de afetividade. Nós precisamos uns dos outros. A gente precisa de amor, a gente precisa de coração, a gente precisa dessa coisa que nos liga, que nos une, que nos fortalece. Amor. E acho que mais do que nunca, né, esse trabalho de intervenção em crise ensina muita gente isso. Né, ter esse cuidado com o outro, essa cautela com o outro, né, esse zelo com o outro. Eu vou repetir aqui o que eu falo para todo mundo. É um dos trabalhos mais difíceis que existe na área de saúde mental de se fazer, que vai exigir muito preparo teu, que é inevitável você ter que passar por isso. Tá? Mas dia e no dia você vai passar por isso. Não vou falar nem que você tenha que ser especialista em viver trabalhando com isso, mas sabendo que o outro está vivendo isso, pelo menos você saber como manusear para lidar com isso e até depois fazer o encaminhamento disso para outras pessoas. Né?
Dentro dos psiquiatras que eu conheço, tem vários que não trabalham com isso. Tem vários psicólogos que têm horror de mexer com isso, né? Mas não interessa quem você é, de onde você vem, você tem que auxiliar as pessoas. Isso é um conhecimento humano que eu vou frisar. Eu queria que isso tivesse como uma disciplina obrigatória no ensino médio. Não é nem no ensino superior, não. Aluno de primeiro ano de colegial já saber lidar com isso, né? Por quê? A gente não sabe quando a gente vai precisar disso. São noções que eu brinco que, da parte psicológica, são os primeiros socorros da psicologia. Tá? É um conhecimento que eu fico muito feliz de poder passar isso para vocês. Só que isso exige de você cuidado, uma capacidade de percepção desdobrada. E aqui eu estou batendo de novo na dica. Se você quer virar um terapeuta legal, vai dedicar um tempo da sua vida, não só para o estudo teórico, científico, mas para aprender a saborear a arte, a viver a arte. Os gregos sabiam disso no passado, na escola de Asclépio, na formação dos médicos, todo médico era obrigado a tocar um instrumento, a saber lidar com poesia. E a arte médica hoje, inclusive, é difundida também nas universidades, né? Por quê? Se o terapeuta, se o médico não tiver sensibilidade, ele vai ser um péssimo profissional. Tá? Então a gente não pode fugir da sensibilidade, a gente tem que enamorar a sensibilidade, né? Para poder reconhecer quem que é esse outro, entender quem que é esse outro, acolher esse outro, ter a capacidade de desdobramento de percepção para ver as minúcias desse outro, para aí sim, no segundo momento, primeiro momento você acolhe, né? Primeiro momento você interage, você observa, aí sim no segundo momento você começa o trabalho terapêutico propriamente dito, né? Que aí você pode trabalhar com todas as outras técnicas, né? Que vão ser derivativas da escuta. Eu falo muito que eu vou brincar de fazer interpretação no quarto, quinto momento, né? Aí eu vou fazer os outros processos, né? Mas o primeiro momento é esse de acolhida, de colo, de dar o mínimo de estrutura para quem está muito machucado, né? Fazendo uma metáfora, as pessoas às vezes chegam tão feridas, tão machucadas, tão doídas, que às vezes ela está precisando de um carinho, um colo, um afago, tá? Uma palavra para suavizar, para serenizar. Tá? E os grandes terapeutas têm essa capacidade. E eu espero que você possa um dia chegar a vir a ser um desses grandes.